Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Saber e Mudar, ainda dentro da série Obras e Autores em Destaque. E em destaque hoje, esta obra, Renovando Atitudes, do autor mediúnico Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. O Hamed é um pseudônimo. O Francisco do Espírito Santo explica no prefácio tanto a respeito da sua trajetória de trabalho do médium e também, em seguida, sobre o Espírito Hamed, seu contato com ele, as suas atividades, a sua personalidade e o trabalho que realizaram em conjunto. Este médium, Francisco do Espírito Santo Neto, tem outras obras de grande valor para o estudo da doutrina espírita, atrelada também à psicologia, não é? Que serve muito para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, autoconhecimento, autodescobrimento e também a reforma íntima. Vamos falar um pouquinho sobre o Francisco do Espírito Santo Neto. Dentro do site do Projeto Saber e Mudar, ali em Autores em Destaque, há dezenas de autores. Um deles é o Francisco do Espírito Santo Neto, em que colocamos, organizado por título, todas as suas obras, autor espiritual, editora, etc. Este conteúdo já está pronto e só é acrescentado conforme o autor for lançando novas obras. Acrescentamos imediatamente, corrigimos a lista e acrescentamos o título. Então você pode pesquisar dentro do site do Projeto Saber e Mudar e ir aos poucos estudando as suas obras. O Francisco do Espírito Santo Neto nasceu em Catanduva em 1951. É médium e conferencista. O seu instrutor espiritual, como já dissemos, é o Hamed, é o principal. Francisco é formado em administração de empresas e também em programação neurolinguística. Fundou a Sociedade Espírita Boa Nova. Dirige as atividades da sociedade que se integram com a creche Boa Nova, que abriga 135 crianças. Não sabemos se esses dados estão atualizados, provavelmente deve ter alguma diferença já, mas é um trabalho muito bonito e abrangente que ele realiza. O Lar Esperança também, que atende 12 senhoras carentes em regime de internato. O Posto Médico Odontológico, além de ações voltadas para o atendimento sociocultural e para o grupo de mães e gestantes, bem como a própria Boa Nova, que é uma editora e distribuidora de livros espíritas. Trabalha ativamente na divulgação do espiritismo, não apenas através da escrita, como também com a realização de palestras em todo o Brasil e também no exterior. Os seus livros atingiram a margem de 1 milhão de exemplares vendidos desde seu primeiro lançamento, que é justamente esse que vamos falar agora, Renovando Atitudes, que foi publicado, a primeira edição é de 1997, portanto tem 20 anos. O vídeo que você está assistindo agora, nós estamos realizando, conforme foi informado no começo do vídeo, dia, mês e ano, em 2017. Vamos diretamente à leitura, vamos prestar atenção de alguns trechos dessa obra que já postamos pelo projeto Saber e Mudar, no link que você pode ver aí, pode acessar. Este título, Críticas e Ofensas ao Governo, ao País, etc., não existe na obra, nós é que colocamos na postagem do projeto. Nós postamos no dia 23 de agosto de 2015, em que haviam contínuas manifestações pelo país, né, críticas e ofensas nas ruas, na internet, sobre a crise política e econômica no Brasil. Vamos analisar esse trecho, que pode ser feito um paralelo com esse assunto também. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela tua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos. Mas não te dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros.
Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Precisa dizer mais alguma coisa? Ouça de novo aí, preste atenção, reflita. Reflita nas suas atitudes se são sempre corretas conforme a indignação que você quer mostrar. Mas vamos a outro trecho. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos, não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos. Outro trecho. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Não obstante, ela não destrói os laços do amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia sem aprisionamentos ou dependências. E para fechar, nós vamos ler aqui um trecho, um capítulo inteiro que já postamos pelo Projeto Saber e Mudar, porque ele é muito bom. E é muito importante a gente refletir sobre esse assunto. Paciência aí, assista inteiro, leia, acompanhe o texto. Qual é o problema? Está com pressa do quê? Para ver televisão? Para ver notícias fúteis na internet? Então presta um pouquinho de atenção e veja. Nós postamos no dia 18 de abril de 2017, desse ano, em que se comemorou os 160 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. E também no dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Espírita. O Espiritismo. Trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Uma visão sobre a vida maior renasce no século XIX na França. Verdadeiro ato heróico fez o notável professor Allan Kardec, ao trazer toda uma ideia sobre espiritualidade para o velho mundo, até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época. O Estado e as classes sociais dominadoras transformavam os interesses de alguns em necessidades de todos. Para assegurar privilégios e poder, usavam dos instrumentos possíveis, desde as religiões, meios de comunicação e até a escola, como difusão de crenças e valores que lhes garantissem a ordem social e seus ideais como verdades de todos. A religião, como instituição sagrada, se convertia em instrumento e ao mesmo tempo vítima do processo. Os sacerdotes eram os donos das almas há séculos, e os destinos das criaturas estavam circunscritos às decisões eclesiásticas, que detinham o cetro divino da absolvição ou da condenação. Acreditava-se que as consciências não tinham estrutura de fato para fazer avaliações sobre o certo e o errado. Por isso eram manipuladas por crenças autoritárias e arbitrárias, ditadas por homens intransigentes e fanáticos. A missão imposta às escolas e às universidades era a de contribuir para a difusão e consolidação de ideologias criadas por esses grupos detentores da decisão, formando consciências submissas e servis, tementes a Deus, ao rei e ao Estado, e impondo-se como argumentos incompatíveis com a ordem divina, para atender a necessidades camufladas pelos herdeiros privilegiados e arrogantes de uma sociedade absolutista. O eminente educador Rivaio, que era o nome verdadeiro de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, homem de uma religiosidade missionária, traz à França, em meio ao positivismo de Auguste Comte, a ideia imortalista do espiritismo. Apesar de a crença na reencarnação ter sido banida do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da antiguidade, Kardec a apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores, estabelecendo assim novos rumos à sociedade, presa a conceitos de superioridade de nascimento e graças especiais entre os escolhidos. Os preconceitos de classe social, cor e sexo caem por terra,
já que pela roda das encarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às mais diversas castas da sociedade. A família patriarcal e possessiva já não tem razão de ser, e a servidão da mulher toma conotação de crença despótica e machista. Faz-se então uma verdadeira revolução nos costumes medievais que ainda vigoravam na época, a qual encontra consideração por parte de alguns pela lógica e discernimento da vida como um todo, e oposição sistemática por parte de outros pelo degrau de imaturidade psicológica deles e por mexer em valores íntimos de convencionalismo e superstição arraigados em suas consciências através dos tempos. O Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. A nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade como concepção de vida real a ser incorporada pelos indivíduos e grupos à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. A sobrevivência após a morte, a pré-existência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com ares de hegemonia. Porém, ao tempo certo, delas tomarão consciência, conforme afirma o apóstolo Paulo quando escreve às igrejas da Galácia. Porque a seu tempo, tudo ceifaremos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Aproveite, então, este material fantástico que nós temos à disposição aqui em nossas mãos, em português, de um autor encarnado brasileiro, que nesta encarnação está no Brasil, e faça parte da transformação do mundo a partir da sua mudança interior. Estaremos de volta na próxima semana. Um beijo e obrigado pela companhia.